Vamos lá, pessoal. Ó, depois da gente ter visto a abrangência no tópico 3, agora no tópico 4, nós vamos falar dos chamados princípios trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Não confunda com os princípios que a gente viu que são os princípios orçamentários, que já eram regidos na Lei 4.320 e na própria Constituição Federal. Ó, o primeiro princípio é o princípio do equilíbrio entre receitas e despesas, tá? Então preste atenção. Professor, a gente já não tinha falado antes do princípio orçamentário do equilíbrio? Sim. Quando nós falamos do equilíbrio durante a elaboração, lembra? Tanto que era o equilíbrio entre a previsão de receita e as despesas fixadas. Agora nós estamos falando literalmente do equilíbrio entre receitas e despesas. Isso por quê? Porque isso aqui é o equilíbrio, manter o equilíbrio durante a execução, tá? O segundo princípio trazido é o princípio do princípio da responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. É colocar cálculo, certo? Mas, como não existe uma tradução certa, é melhor a gente colocar o princípio da responsabilidade fiscal. Esse é óbvio, né? O próprio nome da lei, Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é isso aqui? É o uso responsável dos recursos públicos pelos gestores, tá? Então agora o dinheiro público não vai ser utilizado de qualquer jeito, nas coxas não, certo? Então tanto que existe a imputabilidade penal de quê? As penalidades pelo descumprimento desse uso responsável. Próximo princípio é o princípio que a gente chama princípio da limitação de empenho, certo? Esse princípio da limitação de despesas é justamente o quê? Avaliar bimestralmente a arrecadação e aplicar e impedir a realização de despesas, ou seja, de empenho de despesas, caso a arrecadação haja, ou seja, seja distinta da previsão. A gente faz uma previsão, faz a avaliação bimestral. Se não se arrecadou o que se esperava, impede-se a realização de despesa. Próximo princípio é o princípio da antecipalidade ou princípio da prevenção. Certo?
que é isso, pessoal? Determinar a possibilidade de surgimento de despesas durante a execução orçamentária, tá? A gente vai ver que a LDO tem um anexo de risco, que ela vai mostrar a possibilidade do passivo contingencial. O que é esse passivo contingente? São despesas que não há obrigatoriedade delas acontecerem, tá? Então, o que a gente já faz? A gente já o quê? Por motivo de prevenção ou mesmo de antecipalidade de desvios, a gente já o quê? Reserva recursos para isso. Próximo. O princípio da transparência. O princípio da transparência é o princípio que o quê? Permitir o acesso da sociedade à LOA, certo? Mas isso a gente já tinha visto, que é o princípio da publicidade e dos resultados do exercício. Ou seja, não adianta só você mostrar quais são os objetivos com a LOA. Você tem que mostrar o que aconteceu, certo? O cumprimento das metas, são os relatórios. Tem um capítulo da Lei de Responsabilidade Fiscal que só fala da transparência, tá? Então, ó, por quê? Qual é a diferença entre transparência e clareza? Clareza é você ver, certo? Ver com facilidade, ser entendível. Transparente é o que você consegue enxergar através dele. Ou seja, você não está vendo só o que está aparente, que são os objetivos, e sim o que vem depois, que é o resultado, que são os relatórios que são exigidos, os demonstrativos. Agora, preste atenção. Esses são os princípios principais, tá? Que nós temos: princípio do equilíbrio, princípio da responsabilidade fiscal, princípio da limitação de empenho, princípio da antecipalidade ou prevenção, princípio da transparência, tá? Esses são os princípios que são trazidos. Tem um princípio que a gente comenta quando a gente fala dos próprios princípios do orçamento, mas que foi trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o princípio da exatidão. Ou seja, utilizar metodologia científica para o cálculo da previsão de receita, fazendo com que a previsão, seja próxima da arrecadação. Então, o que é isso? É a gente utilizar a memória de arrecadação, que antigamente só se verificava quando se ia calcular a previsão de quanto se pretendia arrecadar, a arrecadação que foi feita no último exercício.
Só que agora a gente vai utilizar a memória de arrecadação. A arrecadação dos 3 últimos exercícios e fatores que possam interferir, a análise de fatores que possam interferir nessa arrecadação, como a própria renúncia de receita, tá? A renúncia de receita, os riscos ocasionados por uma política econômica ou com as próprias despesas de caráter continuado, tá? Então, os fatores que possam atrapalhar a nossa arrecadação, eles vão estar o quê? Sendo calculados, vai ser feito o cálculo baseado nesses dados para que nós aproximamos o valor da previsão da verdadeira arrecadação, tá? Então, são esses 6 princípios que nós temos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode copiar o que está no quadro. Vai lá, ó. O próximo tópico, tá, da Lei de Responsabilidade Fiscal é o que chamamos de planejamento, tá? Inclusive, nos conteúdos programáticos, quando a gente encontrar esse tópico, planejamento, ele, na verdade, o que trata essa parte de planejamento? A parte de planejamento são as 3 peças orçamentárias, ou seja, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, tá? Então, o que acontece? No artigo 3º, tá? Então, vamos lá, ó, 5.1 vai ser justamente referente ao PPA. O que acontece? No artigo 3º, da LRF, ele foi vetado. Então, na verdade, o que era para conter? Lembra que, na verdade, nem a Constituição, nem a Lei 4.320, elas falam que o prazo é de 4 anos do PPA. E falam apenas que vai coincidir com o mandato presidencial, tá? Então, o que acontece? Preste atenção. O artigo 3º era para definir esse prazo, porém, ele foi vetado. Então, sobre o PPA, não existe na parte de planejamento mais na Lei de Responsabilidade, já que esse artigo foi vetado. Então, vamos lá. 5.2 seria justamente a nossa amiga chamada de quê? A nossa amiga chamada de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então tá, preste atenção. O que acontece com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Constituição Federal, no seu artigo 165, parágrafo 2, ela vai falar justamente qual é o quê? O que disporá, o que a nossa amiga LDO vai falar. Então, ela compreende o quê? Segundo o artigo 165 da Constituição Federal, ela vai falar sobre, primeiro, ela estabelece o quê? As metas e prioridades, para da administração pública, para o exercício subsequente. Lembra? É sempre para o próximo exercício. Para o exercício subsequente. Tranquilo? Beleza. Agora, além disso, ela vai tratar de outras coisas, mais 3 coisinhas. Quais são elas? Primeiro, ela vai orientar a elaboração da LOA. Lembra? O que a LDO faz? Ela pega os objetivos que estão no PPA e prioriza. E quem vai executar esses objetivos, alcançar esses objetivos e metas, não é a LDO, é a LOA. Então, ela que dá toda a orientação de como vai ser elaborada a próxima LOA, tá? Então, vamos lá.
Então, por exemplo, ela define as metas que serão alcançadas, tá? As regras. Então, vamos lá. O que mais que ela define segundo o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição? Alterações na legislação tributária. Lembra? Tá? Então, ela que vai tratar quando se falar de legislação tributária. E, por fim, nós temos a última coisa que a Constituição define que a LDO vai tratar, que é justamente de quê? Da política de aplicação, política das agências financeiras oficiais de fomento. Tá? Então preste atenção. Segundo a Constituição, a LDO só vai tratar dessas 4 coisinhas, tá? Então ela trataria primeiramente do quê? Das metas e prioridades da administração pública para o exercício subsequente. Orienta a elaboração da LOA. Alterações na legislação tributária. Política das agências financeiras oficiais de fomento. Aí, beleza. O que acontece agora? Nós temos a nossa amiga chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, o que acontece? Ó. Isso foi na Constituição. Então, ó, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 4º, ela fala o quê? Que além do que a gente já viu, tá? Ou seja, além do que a Constituição dispôs que a LDO ia tratar, a LRF ou a LDO tem que tratar de alguns tópicos. O primeiro deles, equilíbrio entre receitas e despesas. Lembra? Professor, mas antes da LRF já não se falava do princípio do equilíbrio? Lembra? O princípio orçamentário do equilíbrio é entre previsão de receita e despesas fixadas. Ou seja, durante a elaboração. O princípio do equilíbrio da LRF, que trata lá no artigo 4º, é o equilíbrio entre quem? Entre receitas e despesas. Ou seja, isso aqui é durante o quê? A execução. Próximo. Ela vai definir também o quê? Os critérios e forma de limitação de empenho. Lembra o que é isso? Ó, limitação de empenho é justamente o quê? Quando se espera uma receita, tá? E ela não chega na avaliação que eles fazem bimestral, ele não pode autorizar a realização de despesa. E é isso que a gente chama de limitação de empenho. Então, o que acontece? Limitação é impedir a realização de um empenho, justamente ocasionado pela receita esperada não ter chegado. Então, eles fazem o quê? Uma avaliação bimestral. Nessa avaliação bimestral, eles vão verificar se o dinheiro esperado chegou. Caso não tenha chegado, cada órgão terá que fazer a sua limitação de empenho. Caso não o faça, é de responsabilidade do Poder Executivo fazer essa limitação de empenho, tá? Lembrando que a avaliação é bimestral para saber se terá ou não que realizar a limitação do empenho. Próximo. O que a nossa amiga LRF vai fazer também? Ela vai determinar as normas de controle
Controle de custos. Normas de controle de custos e a avaliação dos programas financiados pelo orçamento. Tá? Então preste atenção, isso aqui é bacana também. Ó, ela vai controlar o quê? Os recursos, ou seja, a LDO vai estipular os gastos que podem acontecer e, além disso, e a avaliação de quê? Dos programas financiados pelo orçamento, ou seja, vai verificar se aqueles programas atingiram suas metas, ou seja, ele não para simplesmente na fase de elaboração, onde determinam-se os objetivos, os programas. Não, ela vai na avaliação desses programas. Beleza. Próximo. O próximo, ela vai falar justamente do quê? Das condições e exigências para transferência para entidades públicas e privadas. Vocês vão ver que na LRF tem um capítulo que se trata só das transferências, principalmente para entidades privadas, certo? Ou seja, aquelas entidades que são subsidiadas pelo Estado para realizarem serviços de interesse público, tá? Então, o que acontece? Existem condições. Você tem, por exemplo, na parte de pessoal, se as entidades não cumprirem, ou seja, se eles ultrapassarem o limite de gastos com pessoal, eles não vão poder receber o quê? Não vão poder realizar transferências para entidades privadas ou públicas. Então, nós temos toda essa explicação na LRF, tá? Então, preste atenção, ó. A LDO, segundo a Constituição, define metas e prioridades da administração pública para o exercício subsequente, certo? Orienta a elaboração da LOA, estabelece as alterações na legislação tributária e estabelece o quê? A aplicação a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agora, a Lei de Responsabilidade Fiscal falou assim, além do que a Constituição já disse, a LDO, tá? A LDO vai disporá sobre o quê? Equilíbrio entre receita e despesa, não é sobre previsão de receita e despesa fixada. Aqui é receita e despesa mesmo, é durante a execução. Critérios e formas de quê? De limitar o empenho. Não pode gastar se o dinheiro esperado não chegou. Normas de controle de gastos, certo? Dos custos que vão ter e a avaliação daqueles programas, tá? Além disso, condições e exigências para quê? Para a realização de transferência para entidades públicas e privadas, tá? Então, copie isso aqui, que isso aqui trata de quê? A gente já começou a parte da LDO, que é parte do tópico chamado planejamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode copiar. Olha só, que legal. A nossa amiga LRF determina que, junto com a LDO, vão constar 3 demonstrativos, tá? 3 demonstrativos. Quais serão esses 3 demonstrativos que vêm acoplados à nossa amiga chamada LDO, tá? Então, vamos lá, ó. Isso tudo está no artigo 4º. No artigo 4º, tá? Então, lá no artigo 4º, determina que a nossa amiga, chamada LDO,
venha junto com ela 3 demonstrativos. O primeiro desses demonstrativos, tá? Tá lá no artigo 4º, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, tá? Da LRF. É o chamado AMF. O que é isso, professor? É o chamado anexo. É o chamado anexo de metas fiscais. Nossa senhora, tá difícil. Anexo de metas fiscais, certo? Pronto, professor. O que ele vai falar? Das metas? Não, não são apenas das metas. No AMF, olha que legal. Primeiro, como definição, o anexo de metas fiscais, ele estabelece o que a gente vê pelo próprio nome. Estabelece as metas anuais das receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida, presta atenção agora, ó, para o exercício, a que se refere, ou seja, para o exercício seguinte, a elaboração da LDO, tá? A que se referem. E, aí é que é legal, para os 2 seguintes. Então, na verdade, presta atenção que a LDO não fala, como o próprio conceito da Constituição, apenas as metas e prioridades para o exercício seguinte. Ela vai falar para o exercício seguinte e para os 2 subsequentes, ou seja, ela fala as metas para os 3 exercícios posteriores à sua elaboração. Agora, vamos lá. Além disso, o que o AMF tem que constar, tá? Ele vai constar dele uma avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. Isso aqui é legal. Como assim, professor? Ó, isso que é bacana na LRF. A LRF, cara, ela tem na cabeça o seguinte, não adianta você determinar novas metas se você não cumpriu as metas antes. Lembra do ciclo orçamentário? Então, quando é feita a avaliação, tem que constar na LDO, por quê? Porque é a LDO que orienta a elaboração do orçamento. Como é ela que orienta, ela tem que dizer, olha, essas metas aqui não foram cumpridas. Para que essas metas que não foram cumpridas do exercício anterior venham com prioridade do novo orçamento, tá? O que mais? Ela vai apresentar um demonstrativo, tá? Demonstrativo das metas anuais a partir da memória, instituído com a memória, demonstrativo, instituído, não vou colocar a partir não, instituído da memória e metodologia. Metodologia
certo? Que justifique o alcance dos objetivos pretendidos. Tá? O que quer dizer isso? Na verdade, ela vai verificar o quê? As metas anuais, vai demonstrar as metas, mas vai mostrar, olha, essas metas poderão ser alcançadas baseadas no cálculo da previsão de receita. Lembra? A receita é feita para pagar a despesa. Então, para eu ter o dinheiro para pagar a despesa, para eu poder fazer o empenho, eu tenho que ter uma receita para cobrir essa despesa. Então, o que acontece? Ele vai demonstrar, olha, as metas que devem ser alcançadas são essas. Mas essas metas foram elaboradas a partir do que a gente pretende arrecadar, tá? Então, esse demonstrativo vai mostrar, olha, as metas, elas se justificam conseguirem ser alcançadas porque nós fizemos o cálculo a partir dessa memória de arrecadação e da metodologia. Tanto que são comparadas as 3 últimas arrecadações, tá? Quando a gente for falar de receita, a gente vai ver como é feita essa previsão. É baseada na memória de arrecadação, que é a arrecadação dos 3 últimos exercícios. Então, quando você for definir, e nesse demonstrativo, essas metas e a forma de alcançá-los com as receitas, você vai mostrar a comparação dos o quê? Da receita que se espera para alcançar as metas com os 3 últimos exercícios, tá? E, que justifique o alcance dos objetivos pretendidos e de acordo com os objetivos e premissas da política econômica nacional. Por que isso? Simples. A política econômica vai definir uma taxa de juros, o sistema de crédito. Então, o que acontece? Se as pessoas têm crédito, as pessoas compram. Se as pessoas compram, as pessoas geram receita para o Estado, tá? Então, não adianta você definir metas que tem como quê? Como a expectativa serem alcançadas a partir de receitas recebidas, se, por exemplo, a política econômica nacional pretende fazer o contrário, ou seja, segurar uma inflação, ou seja, vai fazer com que as pessoas gastem menos. Se as pessoas gastam menos, gera menos receita. Então tem que ver se ela está em concordância, não só com a previsão, está seguindo o princípio da exatidão, se aproximando realmente da realidade, mas se isso está de acordo com os objetivos pretendidos pela o quê? Pela política econômica nacional. Próximo. O próximo seria o quê? Seria isso aqui, Pior que o espaço está acabando. Vou colocar aqui do ladinho. O próximo... não vai ficar legal, mas vai ficar assim mesmo. Seguinte, o próximo seria a evolução, tá? A evolução do patrimônio líquido do Estado. Patrimônio líquido, tá? Inclusive, certo? Enfatizando a origem e a aplicação dos recursos obtidos pela alienação de ativo.
traduzindo, certo? Como foi a evolução do patrimônio, enfatizando da onde veio o dinheiro, certo? Que aumentou o aumento dos bens, a partir do quê? Da gente desfazer. Fazer, por exemplo, uma alienação, uma venda de bem público, ou seja, eu teria o quê? Eu teria uma redução. Mas esse dinheiro, esse recurso foi aplicado em quê? Certo? Então a gente tem que mostrar essa evolução do patrimônio líquido, se ele aumentou, se ele diminuiu, tá? O próximo seria o quê? A avaliação da situação financeira e atuarial. O que seria atuarial? Vocês sabem? Atuarial vem de atuação, ou seja, a avaliação de como está a situação, ou seja, como os serviços estão sendo propiciados pelo Estado, tá? Por fim, o último deles é o quê? É justamente como é que se fala? A expectativa demonstrativo da expectativa e compensação de renúncia de receita, tá? E margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O que seria isso, professor? Ó, preste atenção. O que é renúncia de receita? É quando o Estado abdica do seu dinheiro de receber uma receita. Aí, agora, preste atenção. Quando o Estado faz isso, ele deixa de receber receita. Como ele deixa de receber receita, ele diminuirá a sua possibilidade de alcançar metas. Então, o que acontece? Eu tenho que mostrar quais são as expectativas em termos de renunciar a despesas, que os estados renunciem, uma receita. Agora, ele, para poder renunciar a uma receita, ele vai ter que justificar. Eu estou renunciando essa receita, em contrapartida, eu vou diminuir meus gastos públicos, que é o que a gente chama de compensação, certo? E ele também, além da o quê? Do demonstrativo, da expectativa de renúncia de receita e da sua compensação, o anexo de metas ainda tem que falar da possibilidade de expandir as despesas obrigatórias de caráter continuado. O que é uma despesa obrigatória de caráter continuado? É uma despesa que ela é continuada, em que sentido? Que ela é superior a 2 anos. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Quando o Estado tem a perspectiva de aumentar o quê? Quando ele abre um concurso, criam-se o quê? Cargos. Aí, com os cargos, vai ter que ter preenchimento das vagas. Esse preenchimento das vagas gera o quê? Gastos para o Estado. Só que esse gasto com o pessoal que está surgindo, ele não é só para o exercício seguinte. Ele tem continuidade acima de 2 anos. Você vai ter que continuar pagando essas pessoas, certo? Então, ó, preste atenção. O anexo de metas fiscais, embora o nome dele seja anexo de metas, ele não se limita apenas a falar de quem? Das metas.
A primeira coisa é o próprio conceito dele. Esse anexo de metas ele veio criado para estabelecer o quê? As metas anuais que serão do exercício seguinte e dos 2 subsequentes, ou seja, para os 3 exercícios. Isso é a primeira coisa. Além disso, ele mostra a avaliação do cumprimento ou não das metas do exercício anterior, porque se elas não foram alcançadas, ele vai ter que colocar como prioridade no novo orçamento. Terceiro, ele vai fazer o quê? Um demonstrativo aonde ele vai mostrar, olha, as metas são essas e essas metas foram estabelecidas a partir da expectativa dessa receita. Agora, essa receita que se pretende arrecadar, ela foi baseada não no achismo, e sim o quê? Na memória e na metodologia. E verificar se o quê? Você tem uma expectativa de ter uma arrecadação de tanto. Mas se a política nacional econômica traça uma taxa de juros para o exercício seguinte que seja alta, isso vai diminuir a compra. Como vai diminuir a compra, vai diminuir a quantidade de receita, certo? Então eu tenho que mostrar não só quais são as metas, mas mostrar que essas metas são realmente o quê? Possíveis de serem alcançadas. Além disso, então, ó, mostramos o quê? As metas anuais para o exercício seguinte, para os 2 subsequentes, para os 3 exercícios. Além disso, um demonstrativo mostrando que as metas estão de acordo com um cálculo correto, com uma previsão baseada em uma metodologia de cálculo, não no achismo, e que está de acordo com a política econômica nacional. Além disso, a avaliação do cumprimento ou não das metas do exercício anterior. O que mais? A evolução do patrimônio líquido, ou seja, dos bens e direitos do Estado. Ou seja, mas não só isso, enfatizando uma coisa, a origem e a aplicação dos recursos obtidos quando vendemos um bem público, tá? Que é a alienação de ativo. O que mais? A avaliação da situação financeira e atuarial, a situação da Seguridade Social, que são as ações que o Estado faz diretamente, certo? Tudo bem até aqui ou não? Aquela função alocativa que a gente aprendeu do orçamento. Agora, além disso, ele vai demonstrar o quê? A avaliação demonstrativa da expectativa e da compensação do quê? Da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, que são aquelas despesas cuja duração dela é superior a 2 anos, tá? Então é isso que consta no anexo de metas fiscais, que foi trazido pela LRF, no artigo 4º, que fala da LDO, no parágrafo 1º e 2º. Pode copiar, por favor. Vamos lá, ó. Então, a gente já falou do primeiro demonstrativo que veio junto com a LDO, segundo a LRF, que é aquele que está nos parágrafos 1º e 2º, que é o AMF, lembra? O AMF, tá? Olha só, eu esqueci de mencionar naquele momento, o AMF, o anexo de metas fiscais, é tanto para a União, como para os estados, como para os municípios e DF, tá? Então, é obrigação, porque lembre-se que todos os entes federados têm que fazer a LDO. Agora, vamos lá, ó. O parágrafo 3º vai falar do outro anexo, que é o ARF. O que é isso, professor? Anexo de riscos fiscais. Continuo sem entender, professor. Olha só. Esse anexo de riscos fiscais, o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar isso aqui, ó. Avaliação dos passivos contingentes. O que são passivos contingentes? Se é um passivo, está no lugar de obrigação. Obrigação é despesa,
certo? Então, ó, passivos contingentes são despesas que não obrigatoriamente acontecerão. Como assim, professor? Olha, vou te dar um exemplo clássico disso. O Estado, por exemplo, ele pode receber ou não uma causa trabalhista contra ele? Pode. Então, olha, essa despesa não tem como o Estado imaginar que ela vai acontecer. Mas ele pode ter uma estimativa dessa possibilidade. Olha, pode ser que por algum motivo a gente receba o quê? Uma causa trabalhista. Então, se eu perder essa causa trabalhista, o que vai acontecer? Eu terei que pagar. Se eu terei que pagar, eu vou ter que gerar uma despesa. Se eu gerar uma despesa, certo? Essa despesa, ela é obrigatória, eu vou ter que pagar, só que eu tenho que ter o quê? Aquela visão proativa do Estado. Eu tenho que pensar antes dela acontecer, certo? Além disso, outros riscos que comprometam as contas públicas. Agora, é claro que o Estado não vai falar só qual é essa possibilidade. E, que mais? Providências a serem tomadas. Caso elas aconteçam. Porque lembra que essas despesas não há obrigatoriedade delas acontecerem. Tá? Então, beleza. Isso é que fala o anexo de risco. Ó, o anexo de metas fiscais, ele fala de um risco. Qual risco? O risco da renúncia de receita e o aumento das despesas de caráter obrigatório. Lembra disso ou não? Que são aquelas despesas superiores a 2 anos. Aqui no ARF vai falar o quê? Despesas que podem acontecer, mas não existe obrigatoriedade e as providências a serem tomadas caso elas aconteçam. Agora, beleza. Seguinte. No parágrafo 4º é falado do último demonstrativo que vai ter que ser apresentado junto com a LDO, que é o anexo de política econômica, o APE. Só que o APE, desculpa, eu esqueci de mencionar, ó, deixa eu rapidinho consertar isso aqui, para vocês se lembrarem. O anexo de riscos fiscais, assim como o anexo de metas, tá? Assim como o anexo de metas, é para a União, estados, municípios e DF, tá? Então, o anexo de metas também o anexo de risco, também são para todos os entes federados, porque todos eles fazem a LDO. Agora, vamos lá, ó, o parágrafo 4º do artigo 4º vai falar do terceiro demonstrativo, que é o chamado APE, Anexo de Política Econômica. Tá? Ele é apenas União. Ou seja, só a União, junto com a mensagem, que vai com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que fala do anexo de política econômica. Por quê? Porque a política econômica é competência exclusiva de quem? Da União. Como é competência exclusiva da União, não tem como o Estado definir uma política econômica, não tem como o município definir isso, tá? Então, o que esse APE vai falar? Ele vai mostrar pra gente os objetivos das
políticas monetária, creditícia e cambial. Além disso, vai falar o quê? Os parâmetros dos principais agregados. Tá? Então, o que seriam esses principais agregados? Então, por exemplo, você tem uma política creditícia. Nessa política creditícia, o Estado está pretendendo o quê? Desenvolver economicamente o país. Então, ele diminui a taxa de juros. Então, isso é um agregado. Ou, por exemplo, além disso, ele pode aumentar, diminuir a taxa de juros, certo? Que seria um agregado. Você tem também a forma dele da taxa de câmbio, o valor do dólar, certo? Quando ele quer o quê? Ele quer regulamentar, até mesmo por causa de importação e exportação. Então, tudo isso vai ser falado aonde? No APE. E, por fim, o quê? A perspectiva de inflação. Agora, preste atenção. Por quê? Ele tem o quê? Ele tem uma política que ele pretende ter uma inflação de tantos por cento no ano que vem. Então, o que acontece? Se a inflação está alta, significa o quê? Que os preços vão ficar elevados. Então, o que acontece? Anexo da política econômica vai falar tudo. Qual a expectativa que nós temos de inflação, de taxa de juros para o exercício seguinte, tá? Lembrando-se que tudo isso aqui que a gente acabou de falar, tá? Essas três coisinhas são relacionadas ao exercício seguinte. Eu não sei se vocês vão recordar isso, mas muitas vezes no Jornal Nacional sempre se fala, olha, a perspectiva de inflação, ela foi superada, ou seja, teve um aumento da inflação, porque todo ano eles falam isso. Olha, a expectativa era de tanto e tem-se uma inflação de tanto. Por quê? Aonde é que eles descobriram que a perspectiva de taxa de juros era isso? Isso é definido pelo Banco Central, certo? E vem junto com a LDO, no anexo de política econômica, tá? Então presta bastante atenção. O anexo de metas fiscais, que é para a União, Estados, municípios e DF, vai falar as metas para os 3 exercícios subsequentes, demonstrativo das metas, a avaliação da situação financeira e atuarial, vai falar o quê? A expectativa, a evolução do patrimônio líquido, vai falar de que mais? Vai falar daquela nossa amiguinha chamada renúncia de receita e as despesas de caráter obrigatório, tá? Isso é o que é falado dentro de quem? Do AMF, tá? Então lá no AMF nós temos aqueles 6 tópicos que nós vimos. Primeiro, as metas anuais para os 3 exercícios subsequentes. Segundo, lembra qual era o segundo? O segundo do anexo de metas era a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, para ir para o próximo exercício, caso não tenham sido cumpridas. Depois, o demonstrativo da compatibilidade, ou seja, compatibilidade de quem? Das metas fiscais com o quê? Com a expectativa de receita, certo? Depois, além disso, a avaliação da situação financeira e atuarial, ou seja, vai verificar a parte da seguridade, do amparo aos trabalhadores. Além disso, vai fazer o quê? Vai mostrar a evolução do patrimônio líquido. E, por fim, vai mostrar o quê? A expectativa de renúncia de receita e sua compensação. Além do quê? Da expectativa de aumento, da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O anexo de risco mostra os perigos de despesas que não estão o quê? De gastos, ou seja, diminuição ou aumento das contas públicas com despesas que não há obrigatoriedade delas acontecerem, tá? E além disso,
vai falar o anexo de política econômica. Taxa de inflação, taxa de juros, certo? A expectativa. Por quê? Porque esses agregados, eles podem interferir no aumento ou diminuição da aquisição de bens pela população, o que acarreta diminuição ou aumento de quem? Das receitas recebidas, tá? Então, guarda isso aqui, copia no teu caderninho. Esses são os 3 demonstrativos que aparecem na LRF, no artigo 4º, no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Copia isso aí. Lembrando que o anexo de política econômica é só para a União. Ó, ainda dentro de planejamento, a terceira parte do planejamento é justamente a nossa amiga Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, tá? Então, olha, em relação à LOA, o que a nossa amiga LRF tratou? A LOA, tá? Ela foi tratada no artigo 5º. No artigo 5º da LRF, tá? Então, o que ela menciona? Que a nossa amiga Lei Orçamentária Anual terá que apresentar em conjunto algumas coisas. Ela vai conter, além de quem? O que a nossa amiga Lei Orçamentária Anual mostra? Ela mostra justamente o quê? Os 3 orçamentos. Orçamento fiscal, orçamento de seguridade e orçamento de investimento. Além disso, ela vai ter que vir junto com um anexo demonstrativo da compatibilidade da programação, que é aquilo que a gente fez lá no anexo de metas fiscais. Então, ó, o demonstrativo da compatibilidade da programação, faltou uma. Tô com fome. Comi letra. Da programação com o anexo de metas fiscais, anexo de metas fiscais da LDO. Tá? Então ele vai ter que mostrar que o que está sendo programado, o que está sendo definido no orçamento, está compatível com o anexo de metas fiscais. Lembra que no anexo de metas fiscais a gente tinha que mostrar as metas do exercício seguinte para os 2 subsequentes? Além disso, a avaliação, a evolução do patrimônio. Então, tudo aquilo que a gente viu, o anexo de demonstrativo, a LOA vai ter que mostrar, ó, tudo que está sendo programado aqui em termos de despesas e de receitas está de acordo com quem? Com as definições da onde? Da nossa amiga chamada LDO com anexo de metas fiscais. Além disso, vai ter que apresentar o quê? Um documento com as medidas de compensação da renúncia de receita. Ó, presta atenção agora. Presta atenção para a gente entender uma coisa. Isso é importante. Qual? É o seguinte, não confunda. Na LDO, no anexo de metas fiscais, nós temos a expectativa de o quê? De renúncia de receita, certo? E de quê? E do aumento das despesas de caráter continuado. Lá você mostra qual é a expectativa, o que se espera, certo? Aqui você vai mostrar as medidas de compensação da renúncia de receita e do aumento de despesa, de caráter continuado. Tá? Então lá onde que eu estou falando? Lá na LDO.
Lá na LDO, nós mostrávamos a expectativa disso aqui. O que se espera ter em termos de renúncia de receita e da compensação. Mas lá nós não falávamos quais eram as medidas adotadas para a renúncia de receita, tá? Agora, preste atenção. Além disso, vai conter também o quê? Aquela outra coisinha que nós tínhamos lá. Lá nós tínhamos os passivos contingentes. Lembra? Aqui nós vamos ter a reserva de contingência. Então preste atenção que é outra coisa para você não confundir. Na LDO, no anexo de risco, lembra do anexo de risco fiscal? Nós mostramos quais eram os passivos contingentes, ou seja, as despesas que não há obrigatoriedade delas acontecerem. Aqui você vai mostrar qual é o valor que vai se guardar para o quê? Para possível pagamento dessa despesa, para aquela visão proativa do Estado ele não ser pego de surpresa. Então não confunda. Os passivos contingentes, quais são? Estão aonde? Estão lá na nossa amiguinha chamada LDO, no anexo de risco fiscal. Aqui nós vamos falar qual é a reserva de contingência que vai ficar lá, vai ser o dinheiro que vai ser guardado pelo orçamento para esse possível despesa contingencial, tá? Contingente, passivo contingente. Por fim, toda dívida pública, toda dívida pública mobiliária e contratual. Tá? Então, toda dívida pública vai ter que ser mencionada onde? Na nossa amiga chamada LOA, tá? Então, preste atenção para você entender uma coisa, tá? Então, o refinanciamento dessa dívida, caso aconteça o refinanciamento da dívida, temos que lembrar sempre de uma coisa, ó. Primeiro, o refinanciamento da dívida consta... Peraí, desculpa. O refinanciamento da dívida é apresentado em separado, tá? Ou seja, esse refinanciamento da dívida, a dívida em si, ela é apresentada onde? Na LOA. Mas o refinanciamento da dívida é apresentado em separado, não vai junto com a LOA, tá? Não vai nem junto com a LOA, nem com a lei de autorização de créditos adicionais. Agora, além disso, o refinanciamento da dívida não pode ter atualização monetária superior à variação de índice de preço, da LDO. Tá? Então, na LDO, a gente vai mencionar o quê? As variações do preço, tá? Do índice de preço. Agora, preste atenção. Essa variação, esse índice de variação dos preços, ele tem que ser o quê? Superior ao valor da atualização monetária do montante do refinanciamento da dívida. Então, se nós formos refinanciar a dívida,
o valor da atualização monetária desse montante não pode ser superior ao índice de variação dos índices de preço, tá? Então, que consta na LDO. Então, preste bastante atenção. Na Lei Orçamentária Anual vai vir um anexo de demonstrativo que diga, olha, realmente, a programação, o orçamento que está sendo previsto, ele está compatível com quem? Com o anexo de metas fiscais, que é um instrumento que é trazido junto com a LDO, certo? Por quê? Lembre sempre que a Lei Orçamentária Anual, ela tem que ser compatível, sempre, compatível com o PPA, LDO e programas do Estado, tá? Então, o que acontece? Para ela ser compatível com o PPA, se a LDO é necessário que esteja compatível com o PPA, porque ela simplesmente vai priorizar o que o PPA diz. Então, o que acontece? Quando a gente traz esse anexo demonstrativo que mostra a compatibilidade da LOA com o anexo de metas fiscais, a gente já está mostrando que está compatível com a LDO. E automaticamente estará compatível com quem? Com o PPA. Não posso ter nenhuma despesa que não seja mencionada no PPA nem na LDO. Além disso, um documento com as medidas de quê? De compensação. Lembra, no anexo de metas fiscais, nós mostramos a expectativa de renúncia de renúncia de receita, além do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Aqui nós vamos mostrar como isso será compensado, tá? Além disso, lá no anexo de riscos fiscais, que vem com a LDO, nós mostramos os passivos contingentes, aquelas despesas que é onde não há obrigatoriedade delas acontecerem. Na LOA, nós vamos apresentar a reserva de contingência, o valor que vai ser resguardado para o possível de despesa com os passivos contingentes, tá? E além disso, vai ter que demonstrar toda a dívida pública, tanto a mobiliária como a contratual. E inclusive, lembrando-se que o refinanciamento da dívida pública, ela é encaminhada em separado, não vai junto com a LOA. A dívida pública vai com a LOA, o refinanciamento da dívida não vai. Além disso, o refinanciamento, o valor de atualização monetária, quando você faz o refinanciamento, a atualização monetária desse montante não pode ser superior ao quê? A variação do índice de preço que consta na LDO, tá? Então guarda isso aí, que é a parte da Lei Orçamentária Anual que consta na LRF, tá? Isso aí é a primeira parte que nós temos lá dentro, que é importante para nós. Copia. Olha só, gente. Na LOA ainda, tá? Em relação à LRF, a LRF fala das proibições em relação à LOA, tá? Então preste atenção, são 3 proibiçõezinhas que nós temos que nos atentar. A primeira delas está lá no artigo 5º, no parágrafo 1º, tá? O que fala lá no parágrafo 1º? Que não é possível você fazer o quê? Consignar crédito, é proibido, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada, tá? Isso é meio óbvio. Você colocar um crédito, ou seja, você criar uma despesa, só que essa despesa não tem uma finalidade certa. Não. Lembra até do princípio da discriminação, nós trabalhamos com orçamento-programa, tá? Então, toda despesa é feita para alcançar um objetivo. Então, se ela não tem um objetivo claro, ela não pode ser criada essa despesa. Ou que tenha o quê? Um valor que seja impreciso,
tá? Salvo os casos de empenho por estimativa, onde não se pode precisar desse valor. Agora, vamos lá, ó. No artigo 5º, artigo 5º, no parágrafo 2º, fala a seguinte proibição, tá? Essa proibição também consta no artigo 167 da Constituição Federal, tá? Que é o quê? Que é você consignar uma dotação para investimento com duração superior a um exercício que não haja previsão no PPA ou em lei que possibilite sua inclusão. Tá? O que quer dizer isso, pessoal? Ó, se ela é uma despesa, por exemplo, de caráter continuado, só existe uma forma dela estar presente na LOA. Qual? Que ela tenha sido prevista no PPA. Até mesmo que você não pode esquecer que a lei orçamentária anual tem que ser compatível com o PPA, tá? Pode ser no PPA ou em uma lei instituída para esse fim, para incluir essa dotação de investimento com duração superior a um exercício, tá? Além disso, o artigo 45 da LRF fala de uma proibição que é muito importante. Qual? Que não é possível a inclusão de novos projetos na LOA ou na lei de crédito adicional, ó, inclusão de novos antes de ser atendido projeto em andamento e antes da contemplação das despesas para manutenção do serviço público. Tá? Isso é meio que óbvio, certo? Como é que eu vou colocar um novo projeto se eu ainda tenho um projeto que está pendente? Não, eu não posso direcionar minhas despesas para um novo gasto se o gasto anterior ainda não atingiu o seu objetivo. Ou mesmo se eu ainda não coloquei as despesas correntes para o quê? Para a manutenção dos serviços, tá? Então são 3 proibições que não podem constar na LOA. Primeira, crédito com finalidade imprecisa, ou seja, que o objetivo não seja claro, ou que o valor da despesa não seja o quê?
limitado, não seja definido. O artigo 5º já fala do quê? Daquela própria proibição que já existia na Constituição Federal, que é o criar o quê? Eu criar uma dotação de investimento com duração superior a um exercício que não conste nem no PPA e não exista, ou mesmo não exista uma lei de inclusão desse investimento, tá? Então, e a terceira é o do artigo 45, que trata justamente do quê? Da gente falar em relação a novos projetos. Eu não posso criar um novo projeto se o projeto que está acontecendo, que está em andamento, ainda não atingido os seus objetivos, tá? Ou antes de quê? Das despesas, ou seja, ter realizado as despesas para a manutenção do serviço. Como é que eu vou criar um novo projeto para alcançar um novo objetivo se eu não consigo nem manter o que já existe? Ou que ainda tenham objetivos a serem alcançados por outros projetos que já tinham dotação para eles, tá? Então, que fique bem claro o que nós temos de proibição em relação a constar ou não dentro da nossa amiga LOA. Dá uma copiada rapidinho, por favor.